Olá, boa noite, queridos alunos, que saudade de vocês. Tenho enviado material por e-mail para vocês, mandei uma atividade para vocês fazerem fixação, assim como também vale ponto, né, na nota. E vou iniciar aqui as nossas aulas online para passar no novo portal, também no Classroom, vou colocar também para vocês. Espero que vocês acompanhem as aulas. No momento é o que nós temos, né? Infelizmente estamos passando aí por uma situação difícil. Nós não penso que nenhum de nós passamos por isso. E aí temos que enfrentar com paciência, serenidade e acreditar que tudo vai dar certo. Tudo vai acontecer do jeitinho que Deus prepara para todos nós. Paciência, serenidade, que Deus nos ajude. Na aula que nós tivemos presencial, nós estávamos falando de modalidade das obrigações. E entre as modalidades das obrigações, nós falamos a classificação das obrigações, classificações doutrinárias. E aí nós dividimos em 3 grupos neste primeiro momento, que são as obrigações singulares, como nós chamamos. E nós temos 3 tipos de obrigação. Dentre elas, né, a obrigação positiva, que é de dar, de fazer. E a obrigação negativa, que é a obrigação de não fazer. Nós já havíamos falado, né, nesse primeiro slide, e vamos então continuar falando das obrigações, lembrando que os senhores já têm este material que eu enviei por via e-mail, né, e a Mariane gentilmente me disse que já havia passado para os senhores. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer explicação. Vamos nos ajudando nessa hora, neste momento de extrema ansiedade, né? Todos nós estamos vivendo num momento complicado. Vamos nos ajudando. Paciência, tudo vai passar e tudo vai dar certo. Acredite. Não tenha medo, né? Tenha fé. Então, continuando aqui a modalidade das obrigações, nós havíamos falado o conceito de obrigação, o que vem a ser obrigação, obrigação de dar coisa certa, né? Nós já falamos também a respeito do que vem a ser a obrigação, falamos do artigo 313 do Código Civil, né? Que o devedor não é obrigado, ou melhor dizendo, o credor não é obrigado a receber coisa diferente da que foi contratada. Isso quando nós falamos de coisa certa. E alguém pode dizer, professora, mas se a pessoa vai dar uma coisa de maior valor, qual o problema de receber? Se eu receber uma coisa diferente da que foi contratada, deixa de ser obrigação de dar coisa certa. Pode ser outro tipo de obrigação, como, por exemplo, denominada novação, mas deixa de ser, então, portanto, obrigação de dar coisa certa. Então, é importante que quando nós falamos na obrigação de dar coisa certa, é aquilo que foi contratado, né? Nada mais, nada menos, então, tem que ser ali respeitado aquele liame jurídico formado entre o devedor e entre o credor. Importante também nós lembrarmos, até coloquei aqui para os senhores, nas obrigações de dar coisa certa, quando o artigo 233 ele fala que o acessório segue o principal, então veja, se nada ficou estipulado, tudo que nós compramos, então, imagine que vocês estão em uma feira onde está exposto uma máquina e ali está colocado o valor e tem alguns acessórios. Ninguém não está dizendo que aqueles acessórios não faz parte do principal. Então, o que você entende? Muitas vezes que você entende que você vai comprar a máquina, que é o principal, com os seus acessórios, né? Então, se nada ficou estipulado, entende-se que o acessório segue o principal. Os senhores bem lembram quando os senhores tiveram a aula de bens, né, no semestre passado, com certeza, aí o professor falou para vocês dos bens, né, dentre eles, então, o bem principal e o acessório que segue o principal. Está no artigo 233 do Código Civil. Importante também, quando os senhores estiverem ouvindo esta aula, assistindo essa aula, os senhores tenham o vade-mecum em mãos, bem como, né, o material enviado para os senhores. E assim vai ter o melhor acompanhamento da aula. E qualquer dúvida, envia, que eu vou respondendo, a gente vai esclarecendo as dúvidas dos senhores. Como eu disse, que nós não podemos ficar na dúvida e também não adianta tentar decorar. Nós temos que entender a matéria para depois nós podermos falar, né, e explicar referente àquela matéria. E
Lembrando, né, que obrigações, como eu falei para os senhores, obrigações está em tudo, tudo na nossa vida, tudo é obrigação. Então, a obrigação vai seguir a vida dos senhores onde os senhores forem, né? Qualquer situação. Eu não gosto da matéria de direito civil, vou fazer direito penal. Lá também tem obrigações. Tem obrigações no direito trabalhista. Então, obrigações é no geral, tanto juridicamente falando, quanto também da nossa vida pessoal. E essa introdução nós já fizemos antes de nós falarmos da questão das modalidades das obrigações. Nós havíamos falado também na questão da transferência do domínio, então como é que nós fazemos o domínio, como é que a gente transfere, né, ali o domínio para que passamos para outra pessoa. Então, nós falamos que o domínio se adquire, se for coisa móvel, pela tradição, ou seja, a entrega. Então, você vai lá nas Casas Bahia, compra uma televisão e as Casas Bahia vai cumprir com a obrigação no momento que entregar a televisão para o comprador. Então, com essa entrega da coisa móvel, o devedor, então, portanto, ele fica livre da obrigação de entregar, então, com a tradição. Quando nós falamos de coisa imóvel, então, se for uma propriedade, ou então a questão da propriedade que está elencada no artigo 1225 do Código Civil, que vai falar o que vem a ser, né, bens imóveis. Então, o bem imóvel, ele só vai, então, nós só vamos adquirir o domínio se for entregue, então, portanto, se for levado a registro no cartório de registro de imóveis. Então, portanto, a gente chama de tradição solene. Porque, veja, enquanto você não registrar o imóvel, você é um possuidor. Ah, professora, mas eu tenho a escritura de compra e venda que eu fiz lá no cartório de registro de títulos e notas. Pois bem, você tem um documento público, isso te dá uma fé pública, porém, ele não te dá o domínio. Então, se porventura alguém for fazer uma busca, a pessoa que te vendeu o imóvel, né? Então tem uma execução e for buscar uma execução deste imóvel, vai constar o nome de quem vendeu, ou quiçá talvez de quem vendeu para o outro. Então, enquanto nós não registrarmos o nosso imóvel, nós somos possuidores. Então, para que eu tenha o domínio, eu tenho que registrar no registro de imóveis, né? Então, se for imóvel. Então, o domínio se adquire com a entrega da coisa, se for coisa móvel, e com o registro, se for coisa imóvel. Tudo bem até aqui? Tranquilo. E aí nós estamos falando então, só lembrando que nós estamos falando da primeira obrigação positiva, aquela nossa chavinha que nós fizemos lá, a classificação das obrigações. Estamos falando da obrigação de dar, né? Então, da obrigação de dar. Obrigação de entregar, né? Lembra do conceito? Então, obrigação de dar coisa certa. Então, obrigação de dar quando eu transfiro alguma coisa para alguém. Então, eu transfiro para que passe para o nome do outro. Então, essa obrigação de entregar. E se essa obrigação que eu tenho que entregar, ela perecer ou deteriorar? Então, vamos entender, né? Então, o que é perecimento, o que é deterioração? O perecimento é quando a coisa já não existe mais, quer dizer, a coisa acabou. Não tenho como cumprir com aquela obrigação porque a coisa se perdeu. E deterioração, a coisa ainda existe, porém ela não está do mesmo jeito que nós combinamos de entregar, né? Então, veja, se a coisa pereceu e se a coisa deteriorou. Vamos entender. Até a tradição, né? Até a tradição, res peritime domino, a coisa pertence ao dono. Então veja, se a coisa pertence ao dono até a tradição, vamos entender na falta, né? Se não entregar essa obrigação, porque a obrigação pereceu ou porque a obrigação deteriorou, vamos analisar se esta falta de cumprimento da obrigação é sem culpa ou com culpa do devedor. Lembrando que, até que prove ao contrário, todos nós estamos de boa fé. Para dizer que eu agi com culpa, que eu não entreguei, porque eu não quis ou coisa parecida, eu tenho que provar que o outro está de má fé. Então, a má fé eu tenho que provar, a boa fé presume-se que todos nós estamos até que provamos ao contrário. Então, veja, eu até coloquei aqui para os senhores, perecimento, perda total, res peritime domino. Então,
um entendimento aí romano, né, latino, que vai dizer a coisa perece para o dono. Então, a coisa vai perecer para o dono. Deterioração, perda parcial da coisa, né? Então, deteriorou a coisa, porém, a coisa ainda continua em estado de uso. Imagine que você comprou um carro e no momento que você vai entregar o carro, esse carro ele teve um acidente, então teve ali uma deterioração no sentido do valor do carro. Esse carro ainda continua, né, ele continua podendo ser usado, porém não com o mesmo valor de quando foi comprado. Até coloquei um exemplo para os senhores, que é, se o carro que deveria ser entregue incendeia-se, ficando totalmente destruído, ou é furtado ou roubado, perda total. Porque, veja, não está mais sob o poder do devedor no momento da entrega. Se o incêndio provocou apenas uma avaria, tem, então, portanto, a hipótese de deterioração, que aí nós vamos verificar como é que fica esta obrigação que deveria entregar e houve, então, portanto, ali o perecimento ou houve a deterioração. E até coloquei aqui para os senhores uma questão, pergunta-se, quem paga o prejuízo nesse caso? Então, veja, quem paga o prejuízo se a obrigação que tinha que ser entregue, a obrigação pereceu ou a obrigação deteriorou, né? Ou a prestação da obrigação deteriorou. Então, esse princípio básico do direito romano, res peritime domino, a coisa perece para o dono. Veja, por outro lado, né, o outro contratante nada perde. Então, vamos entender essa questão. Se a coisa se perdeu para o dono e o outro não perde, como é que é isso, professora? Explica aí para nós. Então, veja, perecimento sem culpa e com culpa. Há que se verificar. A obrigação, a prestação não foi cumprida e a coisa pereceu, a coisa deteriorou. Foi por culpa do devedor? Então, veja, consequências para a parte, né? Explicação. Se for perda total de coisa certa, antes da tradição, é necessário, então, portanto, verificar se com culpa ou não culpa do devedor. E as consequências para as partes. Como é que fica, então, essa coisa que tinha que ser entregue e não foi entregue porque pereceu? O artigo 234, ele diz assim, olha, perda sem culpa do devedor. Na primeira parte, ele diz, se a coisa se perdeu sem culpa do devedor antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, lembra da questão quando os senhores estudaram negócio jurídico, que o professor dizia assim, olha, nós temos lá o termo de eficácia da escada pontiana, de Ponte de Miranda, e ele diz assim, olha, se for colocado o termo de eficácia no negócio jurídico, ele deve ser respeitado, porque lembra que negócio jurídico é então um acordo entre as partes. As partes vai dizer, né, vai entrar em acordo se querem ou não negociar. Desde que estejam presentes lá o artigo 104, os requisitos de validade, os requisitos de existência, nós podemos fazer qualquer tipo de negociação de negócio jurídico. E pode ser colocado, então, portanto, condição suspensiva. Ou seja, você só vai ter que cumprir com a obrigação se aquela condição ocorrer. Então, se passar no vestibular, então, portanto, dar-te-ei um carro. Então, veja, é uma pendência a condição suspensiva. Então, por isso que ele fala, se a coisa se perdeu sem culpa do devedor, antes da tradição, ou seja, antes da entrega, né? Ou pendente condição suspensiva. Quer dizer, ainda não ocorreu aquela condição que foi colocada para que fosse cumprida com a obrigação. Então, fica a obrigação resolvida para ambas as partes. Então, ou seja, resolve-se a obrigação, né? As partes voltam à situação que antes se encontravam, estado quo de antes. Qual estado quo de antes? Do momento antes do liame jurídico, da relação jurídica formada entre o devedor e entre o credor. Então, o devedor não está obrigado a pagar perdas e danos, mas o prejuízo é do próprio devedor que perdeu a venda e a coisa. Res peritime domino, ou seja, se a coisa se perdeu por conta antes da tradição, ou seja, antes da entrega, e
perda sem culpa do devedor, o devedor não teve culpa, então, portanto, de não ter cumprido com aquela obrigação. Então, ele fica com prejuízo e nada tem que entregar para o comprador. Mas veja, a situação volta ao estado que antes se encontravam. Se havia dado alguma coisa, se havia feito o pagamento, terá que ser devolvido, mas não tem ali a reparação de perdas e danos quanto a essa questão. Então veja, até nós colocamos aqui uma conclusão para entender bem, né, aí essa situação que nós estamos explicando. Então, se o devedor, obrigado a entregar a coisa certa, teve todo o cuidado, mesmo assim a coisa se perdeu, veja, ele não é obrigado a entregar outra coisa, né? Ele tem que entregar aquela obrigação de dar coisa certa. Então, um animal que foi atingido por um raio, ou no caso de condição suspensiva, lá do artigo 125, resolve-se a obrigação, extinguindo-se para ambos, porque veja, o animal foi atingido por um raio. O que é o raio? O raio é força da natureza. Então, por mais cuidado que a pessoa teve com este animal que deveria entregar, ele foi atingido por um raio e veio ali ocorrer o óbito do animal. Então, portanto, não tem como o devedor não agiu com culpa, então ele não pode ser obrigado. Então, resolve-se a obrigação extinguindo-se para ambos. Está lá no artigo 234, primeira parte, e artigo 492 do Código Civil. Tranquilo? Vamos continuando as nossas explicações. Já estou aqui no slide 17. Então, nós vimos, portanto, o perecimento da coisa sem culpa do devedor e com culpa do devedor, né? Então, se a coisa não foi entregue por culpa do devedor, então, portanto, ele tem a responsabilidade por essa não entrega desta obrigação e ele vai responder por perdas e danos. Então, o credor, neste caso, né, o credor tem direito de receber o seu equivalente em dinheiro, né? Então, o seu equivalente em dinheiro, ou seja, o valor da obrigação que deveria ser, por exemplo, seria entregue um carro. O carro se perdeu por culpa, então, portanto, do devedor. O devedor terá que pagar o valor do carro, mais perdas e danos, né? O que realmente deixou de ganhar e o que iria ganhar com essa situação. É o que nos fala o artigo 234, segunda parte do Código Civil. Então, até expliquei aqui que o termo equivalente quer dizer dinheiro, né? Então, eu não posso substituir a coisa por outra coisa. Eu tenho que, neste caso de perecimento, com culpa do devedor. Então, deve o devedor entregar ao credor não outro objeto semelhante, mas sim o equivalente em dinheiro, correspondendo, então, portanto, ao valor do objeto perdido, mais perdas e danos pelo prejuízo causado. Então, nós temos aí a questão de dano emergente, né, o que efetivamente perdeu, e o lucro cessante, aquilo que deixou de ganhar. Então, imagine que se fosse a entrega de um carro e este carro a pessoa trabalhava com Uber ou sei eu com táxi. Então, o que efetivamente ele perdeu por conta da falta de cumprimento da obrigação e aquilo que ele deixou de ganhar também por falta de cumprimento da obrigação, porque o devedor teve culpa da não entrega daquela obrigação. Tudo bem até aqui? Tranquilo. Então, deterioração. Então, isso no perecimento. A deterioração, como nós já falamos, é diminuição do valor da coisa. E aí tem que se verificar também essa deterioração da coisa. Então, portanto, a coisa diminuiu o valor. E essa diminuição do valor teve, então, portanto, culpa ou não teve culpa do devedor, né? Sem culpa ou com culpa. Os artigos 235 e 236 vai nos esclarecer. Então, sem culpa do devedor, poderá o credor optar em resolver a obrigação. Veja que a opção aqui é do credor. Poderá o credor resolver a obrigação por não querer, né, porque não interessa para o credor receber o bem danificado, ou seja, o bem que houve, portanto, ali um dano que foi deteriorado. Neste caso, se o credor resolver não aceitar a obrigação, as partes voltam ao estado de antes, né? Então,
Estado anterior. Que estado anterior? Antes deles resolverem ali acertar o liame jurídico para fazer a negociação. No caso do credor aceitar o bem mesmo deteriorado, no estado em que se encontra, terá abatimento, né, no preço proporcional à perda. Então veja, sem culpa do devedor, houve deterioração. O credor, ele vai resolver se ele aceita a coisa deteriorada ou se ele não aceitar a coisa deteriorada. Se ele aceitar a coisa deteriorada, ele vai ter abatimento do valor naquilo que ele se perdeu. Se ele não aceitar, resolve-se a obrigação para ambas as partes. Volta ao estado quo de antes, ou seja, antes do momento da negociação. E com culpa do devedor. Veja, se houve deterioração com culpa do devedor. Poderá, então, o credor exigir o equivalente, valor da coisa em dinheiro, ou aceitar a coisa no estado em que se achar, com direito de reclamar, tanto num caso quanto no outro, indenização por perdas e danos. Então, veja, ele pode aceitar a coisa com culpa do devedor, o credor vai exigir o equivalente, mais perdas e danos, tanto uma coisa, tanto em uma situação quanto a outra, o credor, então, portanto, tem direito de cobrar indenização por perdas e danos. Vamos seguindo em frente. Depois eu gostaria que os senhores me dessem um feedback lá no nosso portal, na ferramenta que nós temos, no Classroom. Professora, tá legal, tá falando muito rápido. Importante os senhores me darem esse feedback para eu cada vez mais, né, procurar me aperfeiçoar nessa nova ferramenta que para a professora é novo, né? Penso eu que a maioria dos colegas aí estão tentando fazer o melhor para os senhores para esclarecer melhor a matéria. Estamos todos preocupados, né, tanto a instituição quanto a coordenação, os professores, né, nós estamos aí procurando nos adaptar e fazer o melhor para os nossos alunos para que este momento passe rápido e voltamos aí em sala de aula a olhar olhos nos olhos, né? E aí a obrigação, então, portanto, a obrigação de entregar, então de entregar coisa certa, e a obrigação de entregar também, ela pode ser a obrigação de restituir. Então, a obrigação de transferir, entregar ou restituir. Então, enquanto eu estou entregando, transferindo a obrigação é do devedor, é o devedor que deve entregar para o credor. No caso da obrigação de entregar, no caso da obrigação de restituir, que está lá nos artigos 238 a 240, a coisa pertence ao credor, ou seja, o credor entregou para o devedor, que vai devolver para o credor. Como eu falei para vocês, a matéria de obrigação ela se complica um pouco, não é? Então tem bastante peculiaridades que nós temos que tomar cuidado com essa matéria, senão a gente se perde. Nós temos que nos posicionar. Que tipo de obrigação que eu estou falando? Em que situação que eu estou? Eu sou devedor, eu sou credor, é uma obrigação de entregar, mas eu estou com a obrigação de restituir. Então, nós temos que analisar o enunciado da questão, o entendimento, para nós respondermos certo aí o entendimento da matéria. Então, veja, a coisa pertence ao credor. Então, quando eu entrego uma coisa para que alguém cuide para mim, essa coisa pertence a mim. Então, imagine que eu deixo lá o meu carro no estacionamento. O carro é de quem? O carro é meu. Então, quando eu voltar para pegar o meu carro, o dono do estacionamento, então, portanto, ele tem que me devolver o meu carro, porque, veja, o carro é meu, ele só ficou recebendo, ele recebeu o bem para guardar. Então, quando ele recebe o bem para guardar, ou então até se for o caso para um caso de empréstimo ou coisa parecida, nós temos que devolver para a pessoa, então devolver para o credor. Então, o depositário é o devedor de uma obrigação de restituir ao depositante, que é o credor. Importante nós entendermos isso, porque na questão, quando nós falamos da perda ou deterioração da coisa, nós temos que saber como é que vai ficar aí a indenização quanto a esse perecimento ou quanto a essa deterioração, se for o caso. E aqui nós temos, se a coisa perece antes da devolução, até o dia da perda, olha que importante, hein? Então, se a coisa perece antes da devolução, até o dia da perda, sem culpa do devedor,
depositário, neste caso, o credor vai ter perdas e danos, né? E a obrigação se resolverá. Credor depositante, o dono da coisa, quem sofre prejuízo. Lembra que nós falamos que a coisa pertence ao dono, res peritmi domino. Então, se aqui a obrigação é de restituir, a coisa pertence ao credor. Então, se a coisa se perdeu, então, e antes da devolução, até o dia da perda, ou seja, até o dia realmente que estava marcado para a devolução, e a coisa se perdeu sem culpa do devedor, ou seja, daquele que estava guardando a coisa para o credor, ele vai, então, portanto, ter perdas e danos, e a obrigação vai se resolver. E a obrigação e o dono da coisa, quem sofre o prejuízo. Se eu, por exemplo, eu empresto meu carro para alguém, para que alguém vá ao supermercado, sei eu, um empréstimo simples de acontecer, né? Todos nós já fizemos isso e, infelizmente, como eu costumo dizer, né, o nosso professor, colega Barbará, ele fala, desgraçadamente, vamos dizer assim, né, você teve a infelicidade de ser assaltado, né, você estava ali no farol e alguém veio e assaltou este carro, levou, furtou o carro, né, roubou o carro. E este carro, então, pertence ao meu vizinho. Então, eu vou chegar para o meu vizinho e dizer, olha, infelizmente, o seu carro, eu fui assaltado e levaram o seu carro. E aí o meu vizinho vai dizer assim, e agora? Agora sinto muito, eu não tive culpa. Então, quem vai perder o carro vai ser o meu vizinho, e eu não posso ser cobrada disso. E aí, quando eu falo isso em sala de aula, né, as pessoas ficam, como assim? Não, tem que pagar. Não tem que pagar, porque nós estamos falando que a coisa é sem culpa do devedor. Todos nós estamos aí sujeitos a passar por isso. Por mais que eu tenha cuidado, né, ninguém está livre de um assalto. E, infelizmente, né, você vai passar por duas tristezas, né, dois desesperos. Uma de ser assaltado e a outra tristeza de dizer para o seu vizinho, olha, infelizmente, o seu carro foi roubado, eu não tenho como devolver o seu carro, né? Deve ser bem complicada essa situação, não gostaria de viver a situação no sentido de emprestar o carro do meu vizinho e ter que falar isso a ele, mas infelizmente ninguém está livre disso. Então é só para nós entendermos, porque é comum, né? É comum das pessoas emprestar carro para ir, me empresta o carro para eu ir ali na feira, por exemplo, né? E como tudo pode acontecer, né? Nessa situação, se isso ocorrer, quem vai perder o carro é o dono do carro, então, porque pertence ao credor. Isso sem culpa. Agora, o artigo 239, ele vai dizer assim, importante aqui, ó, no finalzinho, quando nós falamos assim, o dono da coisa é quem sofre o prejuízo. E aí coloquei lá uma exceção, exceto o devedor, se o devedor tiver em mora. Ou seja, imagine que eu estou para devolver um bem e eu não cumpro com a obrigação em data determinada. E passa-se a data do cumprimento da obrigação e venha a ocorrer alguma situação que eu poderia utilizar ao meu favor, por exemplo, força maior. Né? Então, imagine lá que eu perdi o bem por força maior. O que é força maior? Força da natureza. Veio um terremoto, veio uma chuva, né? Força da natureza. Só que, infelizmente, eu deveria ter já cumprido aquela obrigação. Imagine que venceu, hoje é dia 8 de abril, imagine que a obrigação eu deveria ter feito o pagamento no dia 6 de abril, né? Deveria ter entregue a coisa no dia 6 de abril, e eu não fiz. E no dia 7 de abril, veio lá uma chuva, um terremoto, sei eu, e acontece de levar esta prestação que eu deveria entregar. E no dia seguinte eu digo, olha, eu não vou entregar, não cumpri com a obrigação, porque ocorreu uma situação do qual é força maior e eu não vou entregar a obrigação. É isso que o artigo está dizendo aqui, que com exceção se o devedor estiver em mora. O que é mora? Mora é atraso da entrega da obrigação. Então, o legislador ele não se compadece do devedor que não cumpre com a obrigação. Lembra dos princípios, lembra que nós falamos que todo instituto tem os princípios e as obrigações não fogem à regra. Um dos princípios básicos, então, da obrigação é o respeito à dignidade do ser humano. Então, eu devo respeitar, é um princípio básico da Constituição Federal que nós devemos respeitar, então na obrigação estar também. Então, o legislador ele não se compadece do mal devedor. Então, ele está dizendo, olha, nós temos que cumprir com a obrigação. Então, nós temos que provar, né, nós temos que demonstrar a nossa boa-fé,
a nossa lealdade, cumprir com a função social do contrato, né, do começo ao fim. Então, o legislador não se compadece, então, portanto, do devedor, do mal pagador. Então, a obrigação deve ser cumprida na data que foi determinada. Por isso que ele fala, se tiver em mora, nós não podemos dizer que não foi por culpa, né? Mesmo sem culpa do devedor, no caso de força maior, ele terá que cumprir com a obrigação, porque ele estava em atraso no cumprimento da obrigação, ok? Como nós estamos falando aqui online, então eu sou bem didática, os senhores me conhecem, eu gosto de falar os detalhes, principalmente qualquer matéria, né? Mas a matéria de obrigação é o primeiro momento que os senhores têm aí com contato com o livro especial, com a parte especial do Código Civil. Então, vocês saíram da parte geral e entraram na parte especial do Código. E é um momento que exige bastante dos senhores. Então, por isso a gente vai falando didaticamente e não podemos deixar os detalhes, porque muitas vezes os detalhes é que vai nos ajudar a compreender melhor as coisas. Então, vamos falar da obrigação de restituir. Então, a obrigação, quando nós falamos de obrigação de dar, de entregar, de transferir, nós falamos também que a obrigação de restituir está dentre as obrigações de dar. Então, veja, a obrigação de restituir, diferente da obrigação de dar, de transferir, a obrigação de restituir, ela pertence, então, portanto, o bem pertence ao credor, que deixou com o devedor para ser devolvido, né? Então, a coisa pertence ao credor. Então, veja, eu deixo o meu carro no estacionamento para que o depositante, então, portanto, depositário, cuida do objeto, cuida do bem, e quando eu for buscar este bem, ele deve ser devolvido, né, sem avarias, do jeito que foi entregue. Então, portanto, este bem pertence ao credor. Então, imagine se a coisa perece, então, portanto, antes da devolução, até o dia da perda. Então, a gente tem que verificar, sem culpa ou com culpa do devedor. Como na obrigação de dar, na obrigação de transferir, é a mesma coisa. Então, se a coisa se perde para a devolução do credor, antes, então, portanto, se não for culpa do devedor, a coisa perece para o dono. Então, se a coisa perece para o dono, res peritim domino, a coisa vai perecer para o credor, que o devedor não teve culpa nessa perda do objeto a ser entregue ao credor. Então, veja, aí nós temos quem sofre, então, o prejuízo, então, portanto, é o dono da coisa. E aí, o artigo 399, tem uma exceção que nós devemos falar, que é a questão que, mesmo que a coisa se perdeu sem culpa do devedor e o devedor estiver em mora, então veja, se ele estiver em mora, ou seja, com atraso na entrega do objeto, na entrega da prestação da obrigação, imagine que eu tenho um objeto para ser entregue no dia 6 de abril e eu não entreguei esse objeto. E no dia 7 veio alguma situação e veio a perecer este objeto que eu deveria ter entregue no dia 6. Então eu não posso arguir que esse objeto ocorreu, eu não vou não vou fazer a entrega, a restituição do objeto, porque eu não tive culpa, porque veja, eu estou em mora. E o legislador, ele não se compadece do mal pagador. Exige-se, portanto, que cumpra-se com a obrigação da forma que foi contratada. Então, se eu tinha que restituir a coisa na data determinada e não restituir, e essa coisa veio a perecer, mesmo sem ser a minha culpa, eu vou responder, então, por perdas e danos. Então, na verdade, tem que verificar esses detalhes para nós não ficarmos uma regra geral. Cada caso é um caso e nós temos que entender. E se a coisa, então, portanto, perece, então, por culpa do devedor, né? Então, o artigo 239, ele vai dizer, se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos. Então, diferente lá da obrigação de restituir se a coisa se perdeu sem culpa do devedor. Então, agora é com culpa, se é com culpa, então, portanto, ele não cuidou da coisa conforme deveria, até a entrega, ou seja, ou melhor dizendo, até a restituição do bem ao credor, ele vai sofrer as consequências, ou seja, vai ter que reparar, né, aquele dano que causou na diminuição do patrimônio do credor.
né, do bem deteriorado ou o perecimento da coisa, mais perdas e danos. Volto a dizer que quando nós estamos com alguma coisa de alguém, nós devemos ter o cuidado da conservação, né, do zelo que eu devo ter com a coisa, porque a coisa não me pertence, eu devo devolver a coisa do jeito que eu recebi. Então é importante esse detalhe aqui na situação. Tudo bem, minha gente? Então, dentre as obrigações de dar, nós temos lá, nós até colocamos um conceito lá no comecinho, quando nós falamos das modalidades das obrigações, que a obrigação é de dar, então de transferir, entregar ou de restituir. Então nós temos que entender, a coisa é de dar, mas ela é de entregar, de transferir ou de restituir. Por que nós temos que saber os detalhes de tudo isso? Para nós sabermos como é que vai ficar as consequências se não tiver cumprimento da obrigação. Espero que tenha ficado claro, né, essa questão, este primeiro momento das obrigações de dar. Lembra que nós estamos falando ainda do primeira linha da chavinha, da primeiro tipo de obrigação positiva, que é a obrigação de dar coisa certa, hein? Vamos lá, não podemos esquecer desse detalhe. Importante isso. Continuando aqui nossa aula, e ainda da obrigação de dar coisa certa, tem a questão do melhoramento e acréscimo da obrigação de dar coisa certa. Se a obrigação é de dar coisa certa e houve acréscimo na coisa, houve melhora na coisa, a quem pertence, né, esta melhora, a quem pertence esse acréscimo? Vamos entender, né? Vamos entender os detalhes para nós sabermos falar depois e até respondermos as nossas questões. Cumprimento da obrigação de dar coisa certa. Então, veja, no cumprimento da obrigação de dar coisa certa, então a entrega da compra e venda é a tradição. Então, veja, com a tradição eu entrego, então, portanto, aquela obrigação de dar coisa certa. E com a restituição, eu também, vai chamar-se também tradição, porque veja, eu vou devolver a coisa que pertence ao credor, né? Estava comigo, estava em empréstimo, estava depositado, sei eu vou devolver, então, na questão de restituição, também com a tradição, ou seja, no momento que eu entregar a obrigação. E na obrigação de entregar, o artigo 237, ele diz assim: até a tradição, a coisa pertence ao devedor. Então, até a tradição, ou seja, até a entrega da coisa na obrigação de entregar, tá? Com seus melhoramentos e acréscimos, pelos quais poderá exigir aumento no preço. Como assim, professora? Veja, vamos entender. Até a tradição, então, a coisa pertence na obrigação de entregar, de transferir. Até a entrega da coisa, a coisa pertence ao devedor, com tudo que ocorre, né, com tudo que ocorre com a coisa. Então, veja, no momento que eu for entregar a coisa, essa coisa teve acréscimo ou teve ali um melhoramento, o credor não concordar, poderá o devedor resolver a obrigação. Então, veja, quando eu contratei com a obrigação valia, um valor. Depois, quando eu fui entregar, a coisa teve um acréscimo. Teve ali, então, portanto, um melhoramento. E aí eu vou dizer para o credor: olha, eu combinei com você de fazer uma entrega dessa obrigação, porém, esta prestação, ela teve, então, um aumento. Ela melhorou a situação de quando nós acertamos ali a negociação. Olha o exemplo que eu coloquei para os senhores. Se o objeto da obrigação for um animal e este der cria, o devedor não poderá ser constrangido a entregá-lo. Ou seja, o credor não pode dizer para o devedor: olha, então eu comprei lá a vaquinha e quero o bezerrinho. Não. Ou então, se essa vaquinha estiver prenha, ou seja, o devedor não é obrigado a entregar, né, a cria do animal, porque foi contratado, então, portanto, o animal, né, a vaquinha, e não ali o filhinho da vaquinha, por exemplo. Então, por esta cria, por este aumento naquela prestação, então, portanto, na obrigação de dar coisa certa, por favor, olha, a gente não pode esquecer do que nós estamos estudando.
Então, o devedor, ele não é obrigado a entregar o acréscimo ou melhoramento da coisa. O credor, por sua vez, né, então ele pode ou não concordar. Então, observação, pelo acréscimo tem o direito de exigir aumento do preço, se o animal não for adquirido juntamente com a futura cria. Então, se foi contratado somente com o animal, sem a cria, no caso, a futura cria, o devedor não é obrigado, então, portanto, a entregar. Porém, o credor também não é obrigado a concordar com o aumento do preço. Se ele não concordar com o aumento do preço, o que ocorre na obrigação de dar coisa certa? Se houve melhoramento e o credor não concordar de pagar o acréscimo, resolve-se a obrigação, né? Como se não tivesse ali feito a negociação. Nada se perde e volta à situação que antes foi contratada. Então é importante, né? Obrigação, o direito ao melhoramento e acréscimo da obrigação de dar coisa certa. Vai dizer aí o artigo 241, o artigo 242. Então, só lembrando que até isso na obrigação de entregar, porque a coisa pertence ao devedor até a entrega. Olha lá, cumprimento da obrigação de dar coisa certa. Tradição e a restituição com a tradição também. Tudo bem até aqui, minha gente? Vamos em paz. Quanto aos frutos, né? Os frutos, vocês lembram muito bem, no semestre passado, no comecinho da nossa aula, no comecinho do semestre, eu dizia para os senhores, olha, o Código Civil é um estudo de conexão de ideias. Então, os senhores estudaram no primeiro semestre até o artigo 232 e aí começou a partir, então, deste semestre, a partir do artigo 233. Então, no semestre passado, os senhores estudaram quanto aos frutos, né? Então, o professor, com certeza, falou lá para vocês, o artigo 95 do Código Civil, ele fala quanto aos frutos. E entre esses frutos, ele fala os frutos naturais, industriais e os civis. Os naturais, aqueles que são criados pela natureza, não há interferência da mão humana, né? Então eu vou lá, colho as laranjinhas e aí quando chegar o tempo de novamente frutificar ali, as laranjas vão vir novamente as laranjas dando frutos, então por isso naturais. Os frutos industriais, a produção de uma fábrica, por exemplo, os frutos industriais, aquela produção, então a empresa vai tirando frutos daquela indústria. E os frutos civis, que são os rendimentos, são os juros, então você deixa lá um dinheiro lá no banco, então vai render aqueles juros, são rendimentos, então são os frutos civis. O recebimento de um aluguel também é frutos civis, e dentre outras circunstâncias. Na verdade, quanto aos frutos, os senhores realmente já tiveram essa matéria, a gente só está lembrando, né? Recordar é viver, como eu costumo dizer. E aí, quanto aos frutos, os percebidos, ou seja, aqueles que já foram colhidos, aqueles que a pessoa já recebeu, então pertence ao devedor, proprietário da coisa. A obrigação de dar coisa certa. Então, portanto, a gente tem que entender o que a gente está falando. Os pendentes, os frutos pendentes, ou seja, aqueles que ainda faltam ser colhidos ou aqueles ainda que não foram recebidos. Então, pertence ao credor. Então, veja, na compra de uma fazenda, o pomar, os frutos, né? Está lá no artigo 237 do Código Civil. E aí está relacionado, quanto aos frutos, o devedor de boa fé e o devedor de má fé. E aí a gente liga lá no artigo 1214, que vai falar dos direitos de posse do possuidor de boa fé e do possuidor de má fé. Por isso que está lá no artigo 1214, 1216, que a gente traz ali a ideia do possuidor. E os frutos aqui é a mesma coisa. Então, quanto aos frutos pendentes e os colhidos antecipadamente, ou seja, aqueles que deveriam esperar para ser colhido, mas foram colhidos antecipadamente, o devedor de boa-fé não tem direito, que devem ser restituídos, deduzindo as despesas de produção de custeio, é o que fala o artigo 1214. Na obrigação de restituir, o dono é o credor, com devolução da coisa. Agora, veja, se teve na obrigação de restituir, como nós falamos, né, a coisa pertence ao credor.
E se nesta obrigação de restituir a coisa teve melhoramento ou acréscimo? Então veja, até agora nós vimos na obrigação de transferir, de entregar, então que a coisa pertence ao devedor até a tradição. E agora na obrigação de restituir, sabemos que a coisa pertence ao credor, né, com direito à devolução da coisa. Então eu empresto, eu alugo, eu faço depósito da coisa e a coisa então, portanto, eu devo devolver. E se a coisa teve melhoramento ou teve acréscimo? Então veja, duas situações. Nós vamos verificar. Se teve o melhoramento ou acréscimo sem despesa ou trabalho do devedor, ou seja, a coisa melhorou, porém o devedor, não foi o devedor que fez ali a melhora da coisa. Imagine que um imóvel onde a rua é de terra e veio a passar o asfalto naquela rua. Quer dizer, teve melhora na coisa, porém o devedor não teve participação. Então, portanto, esta melhora que ocorreu, a coisa pertence então, portanto, ao credor. Por que credor? Porque o credor é o dono da obrigação, o dono da coisa, o dono da prestação, o dono do objeto. Não tem a obrigação de indenizar, então, portanto, o credor não precisa indenizar o devedor pela melhora da coisa, porque o devedor não teve despesa, né, não investiu no trabalho para que a coisa melhorasse. Com investimento ou trabalho do devedor, então veja, o devedor fez alguma benfeitoria, algum bem para a melhora da coisa, né? Então aqui, deverá ser indenizado o devedor de boa-fé. Então, o devedor de boa-fé que fez investimento no bem que pertence, portanto, ao credor, ele deve ser indenizado pelas benfeitorias. As benfeitorias também os senhores aprenderam no semestre passado, está lá no artigo 96. E aí nós temos as benfeitorias úteis, as necessárias e as voluptuárias. As benfeitorias, só lembrando, né, as benfeitorias necessárias é aquelas que devem ser feitas, porque se não fizer, a coisa vai à ruína. Imagine lá que se você não colocar uma viga na parede lá do imóvel, esse imóvel vem a perecer, a cair, a ruína, então a coisa se perde. Ou faz o motor do carro, então realmente você fica sem o carro. A necessidade, então, portanto, de fazer uma benfeitoria. A benfeitoria útil, ela vai trazer melhora para o imóvel, para o objeto, para a coisa, né? Mas ela não é necessário que se faça. Então você constrói lá uma garagem. Esta garagem, entende-se que ela vai trazer melhoria para o imóvel. Então aumentou a coisa ali, então, portanto, do credor. Então vejam, se ele fez de boa fé, lembrando que boa fé nós não precisamos provar, a boa fé se presume que todos nós estamos, né? Então, por essas benfeitorias úteis e necessárias, o devedor tem direito de receber, com direito de retenção. O que é direito de retenção? Só de entregar a coisa quando for indenizado. E nós temos as benfeitorias voluptuárias, ou seja, se não forem pagas, quem fez essas benfeitorias voluptuárias são as benfeitorias por mero capricho, mero deleite. Troquei as torneiras de metal por torneira de diamante, sei eu. Troquei meu piso de cerâmica e coloquei granito, quer dizer, por mero capricho. Não havia necessidade disso, somente por luxo mesmo, a gente costuma dizer mero deleite, né? Então, se elas não forem pagas, se o credor não concordar de pagar, você pode tirar, né? O devedor que realizou essas benfeitorias voluptuárias pode tirá-las, ou seja, pode levantá-las. Porém, se for trazer prejuízo para a coisa, não podemos tirar. Ué, mas então eu vou deixar uma coisa boa para que o outro use. Você sabia disso? Você fez por conta e risco. Então veja, se você fez por conta e risco, você não pode então prejudicar a coisa pelo seu capricho que você teve lá quando você realizou, portanto, essa benfeitoria voluptuárias. Agora, o devedor de má-fé, se o devedor estiver de má-fé, ele será ressarcido somente pelas necessárias, ou seja, somente pelas benfeitorias necessárias, sem direito de retê-las, né? Então, ele pode cobrar essa benfeitoria necessária que ele fez
mesmo estando de má fé, porém ele não pode reter, ou seja, ele não pode segurar a coisa se não for paga a ele. Então ele tem o direito de receber essas benfeitorias necessárias, o devedor de má fé, porém ele não pode ficar segurando a coisa até que seja pago a indenização pelo qual ele utilizou para fazer aquela benfeitoria. Veja que eu usei o artigo 1214, 1216, o artigo 1220, porque essa questão dos frutos com o devedor de boa-fé e má-fé está ligado com o possuidor de boa-fé e de má-fé, que é ligado lá quanto aos frutos, né, quanto ao direito de indenização. Por isso, utilizamos aí esses artigos que falam do direito das coisas, que começa no artigo 1196 do Código Civil, vai até o artigo 1510, que os senhores vão ter talvez no 5º semestre, talvez. É uma matéria extremamente legal também, os senhores vão gostar. Aliás, direito civil é maravilhoso, né? Direito civil não tem jeito, né? Cuida de nossa vida antes de nós nascermos e vai cuidar de nossos bens deixados aqui enquanto passamos por este mundo. Vamos continuar. Eu vou terminar esta matéria de primeiro momento, que é a primeira parte do material que eu enviei para os senhores, que nós não terminamos em sala de aula, então eu penso que eu vou conseguir terminar hoje com os senhores, e na próxima aula a gente já vai começar a falar da segunda parte da nossa matéria, que são as obrigações plurimas, né? Então nós vamos, por enquanto a gente está falando dessas obrigações singulares. Então agora nós entramos lá no nosso naquele slide que nós falamos, acho que é o slide 13, que nós falamos das modalidades das obrigações, que nós dividimos as obrigações positivas e negativas. Então ainda nós estamos falando aqui das obrigações positivas, lá do primeiro quadrinho, que é as obrigações de dar coisa certa, que nós terminamos agora, e agora das obrigações de dar coisa incerta. Então o artigo, veja, gostei, professora, então eu posso dar qualquer coisa? Calma, né? Não é assim, vamos entender. Então a obrigação de dar coisa certa, o devedor não é obrigado, o credor não é obrigado a aceitar coisa diferente da que foi contratada, que está lá no artigo 313, lembra desse artigo? Importante. E aí, no artigo 243, vai falar da coisa incerta. A coisa incerta, ela será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. É o que nos diz o artigo 243 do Código Civil. Então veja, se eu digo assim, olha, 10 sacas de café, legal. Eu falei o quê? Eu falei, então, portanto, a quantidade. Qual a quantidade que eu vou entregar? 10 sacas. De quê? De café. Mas qual o tipo do café? Qual a qualidade do café? Então, portanto, aqui eu não informei a qualidade, mas a coisa incerta, ela deve ser indicada ao menos, né, pelo gênero e pela quantidade, porque o gênero não perece. E aí as obrigações de dar coisa incerta, nós temos que verificar em 2 situações, para nós verificarmos a obrigação de dar coisa certa e a obrigação, que momento que ela vai deixar de ser coisa incerta e passar a ser coisa certa. Nós chamamos nós não, né? Na verdade, o legislador, ele chama o doutrinador, ele fala de escolha e concentração. Então, a concentração é o ato unilateral, ou seja, o momento da escolha, onde a obrigação de dar coisas incerta vai ser passado a ser coisa certa. Então, veja, o ato unilateral, porque normalmente a escolha é do devedor, como diz o artigo 244. Se nada ficou estipulado, então o devedor vai escolher qual é a coisa que ele vai entregar, vai individualizar o bem a ser entregue na execução da obrigação de dar coisa incerta. Então, no momento da concentração, no momento da escolha, aquela obrigação que era incerta, lembra que nós falamos lá em cima, 10 sacas de café, eu passo a determinar o tipo de café que vou entregar. Por exemplo, 10 sacas de café do tipo A. Então, eu já fiz essa concentração para entregar, né? Então, veja, o credor não é obrigado a entregar a melhor, porém, ele não pode entregar a pior. Então, entre a escolha, ele pode escolher a de média qualidade.
Então a escolha normalmente é feita pelo devedor. Então se vier uma questão assim, a escolha da obrigação de dar coisa incerta será do devedor? Ponto. Então nós vamos falso ou verdadeiro? Nós vamos dizer verdadeiro, porque é regra geral. Não colocou outras observações, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Quando ele fala a escolha é feita normalmente pelo devedor, nos termos do artigo 244 do Código Civil. E aí, a escolha somente vai ser do credor se as partes assim combinar. Né? Se as partes combinar, então, portanto, que a escolha será do credor na obrigação de dar coisa incerta. Se nada ficou estipulado, a escolha é do devedor. Então, é importante isso, regra geral, tudo bem, minha gente? Então, se ficar, o devedor não é obrigado a entregar coisa melhor, mas também não pode entregar coisa pior, então tem que ser de média qualidade. Se eu tenho lá café de tipo A, B e C, eu posso entregar a de tipo B. Posso entregar a do tipo A? Sim, o que eu não posso entregar é a do tipo C, porque eu não posso entregar a de pior qualidade e não sou obrigado a entregar a de melhor qualidade. Tranquilo? Vamos respirar. Então, olha só. Efeitos da obrigação de dar coisa incerta. Eu até coloquei aqui para os senhores para ficar bem claro aí o entendimento. Deve ser verificados em 2 momentos. Então, que momentos são esses, né? Então, veja. O momento antes da escolha, né, da escolha, da concentração, e o momento da concentração, que é a partir da escolha. Então, a situação jurídica anterior e posterior à escolha. Determinada a qualidade, a coisa torna-se certa. Então, se a partir da concentração, a partir da escolha do objeto a ser entregue, esse objeto, esta coisa que era incerta, ela passa a ser certa. Tudo bem? Então, 2 momentos a que ser verificado na obrigação de dar coisa incerta. Então, olha lá, até o artigo 246, ele vai falar. Se a coisa se perdeu antes da escolha, olha lá, então 2 momentos nós vamos verificar a obrigação de dar coisa incerta. Se a coisa se perdeu antes da escolha, ou seja, antes de ser determinado o que ia ser entregue, né? Olha lá, antes da escolha, não poderá, importante, gente, presta atenção, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito. Lembrando, força maior advém da natureza e o caso fortuito, embora seja imprevisível, há interferência da mão humana, por exemplo, uma guerra, uma greve, né? Isso é caso fortuito. Pois o gênero nunca perece. Lembra do exemplo que nós falamos? 10 sacas de café. Então, que tipo de café? Ainda não foi escolhido o tipo de café. Então, se essas 10 sacas de café que eu tinha lá no meu armazém para entregar, elas pereceram, eu posso buscar em outro local para entregar para o meu credor, antes da escolha. Porque antes da escolha eu tenho a quantidade, tenho um gênero, não tenho a qualidade. Então, até coloquei o exemplo aqui para vocês. Se alguém obriga-se a entregar 10 sacas de café, não examinará da obrigação antes que se percam todas as sacas que possui, pois pode obter no mercado ou em outro local o café prometido. Então, se a coisa se perde antes da escolha, eu não posso dizer que não vou entregar. Olha, eu tinha que te entregar, a coisa pereceu, não vou te entregar mais. Mas veja, não é ainda a obrigação de dar coisa certa, e sim incerta. Então, portanto, eu não posso arguir, né, por este lado, por não cumprir a obrigação. E importante aqui, até coloquei também as obrigações em dinheiro também, pois o devedor não se exonera se perder a quantia separada para solver a dívida, ou seja, para pagar a dívida. Imagine que eu estou indo lá pagar a minha conta de luz e no meio do caminho eu sou assaltada, levaram o meu dinheiro. E agora, o que eu faço? Problema meu, né? Eu não posso dizer que eu fui assaltada e não cumprir com esta obrigação. Tranquilo, minha gente? Importante, então, a obrigação de antes da escolha e depois da escolha. Depois da escolha, claro, aí tornou-se a obrigação de dar coisa certa, então segue as regras das quais nós já falamos aí para os senhores. Tranquilo?
Muito bem. E ainda nas obrigações de fazer, ou melhor dizendo, nas obrigações positivas, que são as obrigações, então, naquele nossa chavinha, dentro do quadradinho lá que nós fizemos a obrigação de fazer. Então, veja, nós falamos obrigação de dar, obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta, e falamos as consequências de cada uma delas. Veja que nós falamos bastante aí de cada uma dessas obrigações. E agora, a obrigação de fazer, estão no artigo 247 e artigo 249 do Código Civil. Então, quando nós falamos da obrigação de dar, eu vou pegar a coisa e entregar, eu vou pegar a coisa e transferir, eu vou pegar a coisa e restituir. Isso é obrigação, então, de dar. Agora, quando nós falamos a obrigação de fazer, veja, é diferente, né? O próprio nome já vai nos dizendo aí, se nós entendermos a obrigação de dar, a coisa já está pronta, vamos pegar e entregar, ou entregar, ou transferir, ou restituir. Agora, a obrigação de fazer é aquela que vai estar relacionada com o sujeito, quem vai prestar o serviço. Então, quem vai fazer o serviço, né? Que vincula o devedor à prestação de um serviço material. Fazer o reparo em uma máquina, escrever um romance, que seria material, ou em benefício do devedor ou de terceiros, né? De terceiro, que nós vamos realizar, então, portanto, essa obrigação de fazer. Então, quando nós falamos da obrigação de fazer, ela não é uma coisa em si, ou seja, é uma coisa que eu vou pegar e entregar. Não, ela está relacionada com a atitude da pessoa, com o comportamento do devedor em realizar a coisa. Então, quando eu contrato um advogado, está relacionado, então, portanto, o advogado para realizar aquele trabalho. Então, eu vou contratar o advogado, vou contratar aquele profissional para realizar, então, portanto, aquele trabalho, aqui fazer um processo para mim. Então, vou contratar um cantor, um pintor, então depende, né? Depende aí do que eu vou fazer, mas está relacionado com os atributos da pessoa, com os atributos do sujeito que vai fazer a obrigação, vai realizar a obrigação. Então, é importante nós fazermos a diferença da obrigação de dar e da obrigação de fazer, para nós não nos perdermos aí nesse entendimento. Então, veja, bem tranquilo, até coloquei aqui um entendimento do Washington de Barros Monteiro. Então, aqui eu coloquei, se o sujeito passivo faz a coisa para dar ao ativo, a obrigação é de fazer. Se não a faz, mas adquiriu feita, é de dar a obrigação. Então, se eu tenho a coisa e vou entregar, estou falando da obrigação de dar. Se eu vou fazer a coisa para entregar, eu estou falando da obrigação de fazer. Parece bem simples, né? No momento que nós vamos aplicar uma e outra, que muitas vezes nos traz ali um pouco de dúvidas. O Washington de Barros, ele fala assim: esclarece que o ponto crucial da diferenciação está em verificar se o dar ou entregar é ou não consequência do fazer. Assim, se o devedor tem de dar ou entregar alguma coisa, não tendo, porém, de fazê-la previamente, a obrigação é de dar. Todavia, primeiramente, tem ele de confeccionar a coisa para depois entregá-la, tendo de realizar algum ato do qual será mero corolário o de dar. Tecnicamente, a obrigação é de fazer. E aí, para entender, né, eu coloquei aqui até entendendo por este critério. Então, quando o galerista encomenda ao famoso pintor uma tela, a obrigação do artista é de fazer. Quando vende esta tela ao investidor, o galerista assume a obrigação de dar. Então, você chega lá na galeria e diz assim: olha, eu quero aquele quadro. Então, você pega o quadro que está ali exposto para você comprar. O quadro alguém já fez, mas não vai fazer aquele quadro para te entregar. O quadro já está pronto lá. Ao contrário, se você chega e fala: olha, eu quero um quadro que seja pintado pelo pintor tal, aí já é uma obrigação de fazer. Então, veja, é muito claro, se nós entendermos, é simples, né? Simples assim. Se o objeto já está pronto, é obrigação de dar. Se você tem que confeccionar o objeto, é obrigação de fazer. É isso que o professor Washington de Barros Monteiro ele disse neste entendimento. Tranquilo? Agora, nós temos que entender as espécies da obrigação. Fungíveis e infungíveis. Lembra dos bens fungíveis e dos bens infungíveis?
também do semestre passado, que o professor falava assim, olha, bens fungíveis são aqueles que podem ser substituídos, né, sem alterar o valor da coisa, sem diminuir a substância. E aí os bens infungíveis são aqueles que não podem ser substituídos por outro, senão eles perdem o valor. E aqui as espécies de obrigação de fazer também, fungíveis e infungíveis. Então, portanto, fungíveis são aquelas, né, que pode, a obrigação de fazer fungível, qualquer pessoa pode realizar. Imagine que eu contrato um pintor para pintar a parede aqui dessa sala. Então, qualquer pessoa que tenha as habilidades, para mim pouco importa quem vai fazer ou não, né, o trabalho. Para mim o que importa é que o trabalho seja realizado. Não tem ali, portanto, a obrigação que ser realizado por aquela pessoa específica. Ao contrário, se eu contratar, se a obrigação de fazer for infungível, ou seja, somente aquela pessoa, intuito personais, somente aquela pessoa que pode fazer determinada obrigação, então o credor não é obrigado a concordar que outra pessoa faça a obrigação. Então eu vou lá, contrato um cirurgião plástico para fazer a cirurgia plástica. Eu não quero que seja outro cirurgião, porque veja, eu contratei o cirurgião plástico pelos atributos que tem aquele profissional. O cantor, se eu contratei o Roberto Carlos, eu quero que seja o Roberto Carlos, porque é o Roberto Carlos que me interessa. É o Roberto Carlos, eu o contratei pela personalidade dele, pelas razões a ele atribuídas, né? Então, se mandar outro cantor, eu não sou obrigada, então, portanto, a aceitar. Um pintor de tela, né? Então, veja, eu não tenho obrigação de aceitar outro profissional, desde que este profissional foi contratado personalíssimo, intuito personae, pelos atributos que a pessoa, então, portanto, ela tem, por isso ela foi contratada. Então, trata-se de obrigações infungíveis, aquelas que devem ser realizadas pelo próprio devedor, pela própria pessoa contratada. Se a obrigação de fazer é fungível, para o credor o que importa é que a obrigação seja cumprida, não importa se é o José da Silva que vai fazer, João da Silva, não importa. Se a obrigação de fazer é fungível. Então veja, aqui nós chegamos numa conclusão que a infungibilidade da obrigação, então, de fazer decorre da especialidade, né, da capacidade do sujeito passivo. Se ele é substituível ou não, né, nessa espécie de obrigação de fazer, é exclusivamente a pessoa, o devedor, e não a prestação. Então não é a prestação da obrigação que vai ser relacionado, né? Eu não vou entregar a coisa, eu vou, então, portanto, contratar a pessoa para que a pessoa realize aquela obrigação, para que a pessoa cumpra com aquela obrigação em relação com seus atributos, ou seja, com a sua personalidade. Por isso, as obrigações de fazer fungível e infungível. Se for fungível, para o credor o que importa é que a obrigação seja cumprida do jeito que foi contratado, não importa quem faça. Se a obrigação de fazer é infungível, aí sim tem que ser o próprio devedor contratado pelo credor. O credor não é obrigado a aceitar substituição nesta situação, porque ele contratou a pessoa que ele confiou, que ele acreditou, até mesmo em razão dos atributos. Imagine que você contrata um arquiteto para fazer a planta lá do seu escritório pelo nome que tem o arquiteto. Então, você quer que, mesmo que esse arquiteto venha e fale assim, olha, eu tenho aqui um discípulo que vai fazer, faz melhor do que eu, não, para mim não importa, eu quero que seja você que faça, então, portanto, esta obrigação de fazer. E aí, se essa obrigação de fazer não seja, então, portanto, cumprida, então, descumprimento e consequência das obrigações de fazer. Pacta sunt servanda, ou seja, essa denominação diz assim, as obrigações devem ser cumpridas. Pacta sunt servanda, as obrigações devem ser cumpridas. E se a obrigação que foi contratada, a obrigação de fazer, se tornou impossível de ser realizada? Então, naquela mesma situação, a obrigação se tornou impossível sem culpa ou com culpa do devedor. Então, está lá no artigo 389, por culpa do devedor, responderá este por perdas e danos, convertendo-se a obrigação de fazer em obrigação de dar.
Então veja, se eu tinha que fazer a obrigação, não fiz por minha culpa, eu vou responder por essa falta de cumprimento desta obrigação, e esta obrigação, então, portanto, de fazer, converte-se em perdas e danos, tá certo? Então, perdas e danos e a obrigação de dar, já não há mais a obrigação de fazer. Veja que tem bastante peculiaridades, viu, gente? Depois os senhores dão uma olhada no material, olha a doutrina, veja o Código Civil, e se tiver algum questionamento, por gentileza, os senhores encaminham pelo nosso portal, essa nova ferramenta que foi disponibilizada essa semana aí pela faculdade. Nós temos também o Classroom, eu tenho ainda a ferramenta do e-mail que eu estou enviando para os senhores. Então veja, se a obrigação, o descumprimento da obrigação de fazer por culpa do devedor, ele vai responder este por perdas e danos, né, convertendo-se a obrigação de fazer em obrigação de dar. Sem culpa do devedor, o artigo 248, primeira parte, vai dizer assim: as partes serão reconduzidas ao estado em que se encontravam antes do negócio, havendo devolução do que porventura tenha recebido. Então veja, se a obrigação de fazer não foi cumprida, mas a parte não teve culpa, imagine um cantor que está contratado para fazer um show, ele precisa da voz. Imagine que ele foi acometido por uma rouquidão que ele não consegue nem falar um oi, como é que vai cantar? Então veja, ele é sem culpa dele, não é porque ele quis que ele não cumpriu a obrigação, não teve culpa. Então volta-se a situação de antes, havendo devolução do que porventura tenha recebido. E aí aquele que não cumpriu a obrigação, mesmo sem culpa, ele tem que provar, né? Tem que provar que realmente ele não cumpriu com aquela obrigação, mas ele não teve culpa. Então, ele fica liberado, então, portanto, do cumprimento da obrigação. Está lá no artigo 393 do Código Civil. Tranquilo, minha gente? Espero que quando os senhores estiverem ouvindo essa aula, tá aqui, né? Tô aparecendo aqui para vocês. E vocês vão aí entendendo, estou com bastante aí esperança que tudo vai passar rapidão. E o devedor, então, com culpa e sem culpa. Então veja, o devedor se recusa ao cumprimento e a obrigação for infungível. Então veja, a obrigação é infungível, lembrando que a obrigação infungível é somente aquela pessoa contratada que deve cumprir com a obrigação, tá certo? E o devedor, por sua vez, ele se recusa. Se recusa, então, portanto, a cumprir com a obrigação. Eu posso obrigar que o outro cumpra a obrigação? Não, né? Ninguém é obrigado a cumprir nada. Porém, eu devo respeitar aquilo que eu contratei. Até porque, se eu não cumprir com a obrigação, nada me vai ocorrer, né? A única coisa que vai acontecer, meu nome vai para o Serasa, eu vou ficar sem condições aí de trabalhar no mercado. Agora, cuidado se for ali uma obrigação de pensão alimentícia, né? A única dívida que vai preso ainda no Brasil, né? Porque ninguém vai preso no Brasil, né? Tá lá no Pacto de São José da Costa Rica, tá lá a Constituição Federal, súmulo vinculante, dizendo que ninguém vai preso no Brasil por dívida, a não ser por pensão alimentícia. Este vai, né? A única situação. Mas eu devo ser um homem probo, ou seja, eu devo ser uma pessoa honesta, que cumpra com as minhas obrigações. Então, se a obrigação for infungível e a pessoa não quiser cumprir a obrigação, então, portanto, essa pessoa, então, o que fala o artigo 247? Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos. O devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Ou seja, se eu não cumpri a obrigação, era eu que tinha que fazer, e eu não cumpri, porque a obrigação é infungível e personalíssimo. E eu não cumpri com a obrigação, então, portanto, eu tenho que pagar, né, ao credor por aquela situação. Então ele fala assim o devedor que se recusar a prestação imposta a ele incorrerá na obrigação de indenizar perdas e danos, se a obrigação de fazer for infungível. Agora, se a obrigação de fazer fungível e o devedor for inadimplente ou moroso, o que é inadimplente ou moroso? Inadimplente não pagou, né, no tempo certo, então, portanto, está em atraso com a obrigação. Então, veja, o credor aqui tem plena liberdade, né, de mandar executar a obrigação à custa do devedor ou terceiros, sem prejuízo do pedido.
é cabível indenização por perdas e danos. Imagine que eu contratei lá o José da Silva para fazer a minha pintura da minha parede e ele não fez. Eu posso pedir para que outro faça e cobre, então, portanto, ali o prejuízo dessa nova contratação e tudo mais. Porque, veja, eu tenho liberdade para pedir para que outra pessoa faça, só que eu não posso esquecer que eu contratei com aquela pessoa que não cumpriu. Então, veja, ele ficou inadimplente ou moroso, né? Então, até nós colocamos uma conclusão aqui desta arte, então, desta forma, né, se a obrigação não é personalíssima, não há nenhum inconveniente que o credor inadimplente seja substituído por estranho, visto que para o credor o que importa é que a obra, né, que a obrigação seja realizada. O artigo 249 ele vai falar assim: em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, o artigo 249, ele fala que o credor pode realizar a obrigação pedindo para executar, mesmo que não for por autorização judicial. É claro, né? Tem que guardar aí todas a comprovação, né? Porque eu costumo dizer que o papel aceita tudo, mas os senhores já tiveram essa matéria de provas, né? Então eu tenho que, quando eu faço a arguição de um direito meu, eu devo provar que realmente aquele direito ele é cabível, né? Não adianta. Francisco Carnelucci ele fala assim: o mundo, as provas é o coração do processo. Então, se não tem coração, não há prova. Se eu não tenho prova, é como se não tivesse no meio jurídico. Então, eu devo provar. Por isso que ele fala, né? O credor deverá resguardar-se com a documentação necessária possível, com notificações, constatações, né, testemunhas, fotografias, provando que o devedor se recusou a fazer a obrigação, ou seja, está inadimplente, e que o devedor está em mora. Tranquilo, minha gente, até aqui? Então vamos lá. Continuando a matéria, é a última espécie de obrigação, e aí nós entramos nas obrigações negativas, ou seja, falamos nas obrigações positivas de dar e de fazer, da obrigação de dar coisa certa, coisa incerta, e a obrigação de fazer. E agora, a última modalidade das obrigações, na primeira, vamos dizer assim, no primeiro slide, no primeiro quadrinho que nós colocamos, né, no slide acho que 13, então nós falamos da obrigação de não fazer. A obrigação de não fazer são obrigações negativas. Então veja, obrigação negativa é aquela: se eu fizer a obrigação, eu descumpro com a obrigação. Interessante isso, né? Porque o código fala muito claro no artigo 251, ele fala: sob pena de se desfazer a sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Então veja, aquele que faz uma obrigação que não era para fazer, ele descumpre com a obrigação. Então veja, se eu tenho a obrigação de respeitar ali o espaço, né, o tamanho para a construção do meu vizinho. Eu construo uma parede que tampa toda a visão do meu vizinho. Veja, o Código Civil diz assim: olha, eu tenho que respeitar a distância de construção. Se eu construir uma parede e tampei a visão do meu vizinho, essa obrigação minha é de não fazer. Então eu vou lá, eu posso ser obrigado a desfazer, né, aquela obrigação que não era para se fazer. Então veja, a obrigação de não fazer é você, então portanto, chama-se de obrigação negativa, que se não fosse desta forma, poderia fazer livremente, tá certo? E os efeitos do descumprimento dessas obrigações negativas? Então novamente vem aquela situação, com culpa e sem culpa. Então sem culpa do devedor, então portanto, extingue-se a obrigação, sem perdas e danos. Então, o devedor não teve a culpa, então, de ter feito aquela obrigação. Por culpa do devedor, além de pagar perdas e danos, né, ao credor, poderá, então, este atuar pela sua própria força. Então, em caso de urgência, independente de autorização judicial. Então, veja, se eu fiz uma obrigação que era de não fazer e fiz, a pessoa o credor, né, no caso, aí a pessoa que teve o problema com essa obrigação de não fazer, então veja, eu tenho que reparar o credor e ele pode atuar pela sua própria força. Imagine ali que construiu a parede, esta parede está atrapalhando a visão do meu vizinho, que é no caso do credor, ele pode desfazer a força.
utilizar-se da própria força. Veja, o código ele não se compadece de força, né? Tudo teria que se buscar ali o meio judicial, o meio correto de se fazer. Mas quando o caso é urgente, a pessoa pode atuar pela sua própria força, ou seja, é independente de autorização judicial. É o que fala também o artigo 251. Então aí até tem uma regra do direito do Código de Processo Civil, está lá no artigo 461, 542, 643 do Código Civil, ele diz assim, olha, quando impossível voltar-se ao estado anterior, a obrigação converter-se-á em perdas e danos. Imagine que a obrigação era de não fazer, aí a pessoa foi lá e fez a obrigação. E esta obrigação, ela não pode ser desfeita, porque veja, não dá para voltar ao estado anterior, porque ficou prejudicado ali a situação. Esta obrigação de não fazer e ela foi feita, ela converte-se, portanto, em perdas e danos. Então, olha só, minha gente, com esta aula de hoje, né, ela se estendeu um pouco mais, porque a gente estava se adaptando aí ao novo método, então eu terminei essa primeira parte da matéria que eu já havia disponibilizado para os senhores no começo do semestre. Então, essa é a primeira parte da nossa matéria. Então, a partir da próxima aula, do próximo momento que eu conseguir gravar mais aulas, eu já vou falar da segunda parte do material, né? Que seria, então, portanto, a pluralidade da prestação, obrigação complexa ou composta. Então, nós vamos, a partir da próxima aula que eu consegui gravar para os senhores, nós vamos falar já da segunda parte do nosso material, que tá denominado segunda parte, obrigações. Eu já mandei, né, para a Mariane todo o material e ela me deu o feedback dizendo que já encaminhou para os senhores. Eu agradeço muitíssimo, né, aí a atenção de vocês, espero que a aula seja bem proveitosa, que vocês tenham aí bastante paciência, né, de ouvir a professora, que a professora preparou com muito carinho esta aula, com muita atenção e com muita preocupação. Mas sempre volto a dizer para os senhores, né, eu acredito que logo tudo isso vai passar, tudo vai dar certo, e volto a dizer para os senhores, não tenham medo, tenham fé, e olha, cuidem-se, cuide de vocês, cuide dos seus entes queridos, faça o que deve ser feito, atenda aí as determinações do ministro da Saúde, dos profissionais da saúde, porque nós vamos fazendo a nossa parte, né? Deus fala assim para nós, faça o que você puder, eu farei o resto. Então, vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance para nós fazermos, e logo vai passar, tudo vai, a gente vai ter muitas histórias para contar deste momento, vamos dizer assim, desse momento triste, desse momento isolado, né, que nós estamos. Muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus. Que Deus nos ajude. Grande abraço a todos.